Olá, gente, vamos para mais uma aula de filô, né? E o tema, a filosofia e o autoconhecimento. Como eu conheço melhor? Será que a gente realmente se conhece? Será que você sabe de tudo que você é capaz? Você já parou para pensar nisso? Será que se um dia um ladrão vir me assaltar, o que eu faço? Eu reajo? Eu saio correndo, eu choro, eu travo? O que eu vou fazer? Então, assim, tem situações que a gente só vai saber quando realmente a gente passar por aquilo. Muitas vezes a gente acha que vai fazer um monte de coisa. Quando chega na hora, a gente não faz nada. Ou a gente acha que não vai fazer nada. Quando chega na hora, a gente tem uma reação que até a gente fica surpreso com a reação que nós vamos ter. Então, assim, o conhecer é muito difícil. É muito difícil eu me conhecer. É muito mais fácil eu conhecer o outro do que eu... Desculpa, gente. Ai, meu Deus. Do que eu me conhecer. Do que conhecer a si próprio. Então, a Grécia Antiga, ela tenta descobrir como o ser humano é capaz de conhecer. Como que a gente conhece as coisas? Como que a gente aprende as coisas? Quando a gente nasce, quando vocês nasceram, quando começaram a ter 2, 4 aninhos, vocês começaram a perguntar por que de tudo. Deixaram os pais de vocês loucos, porque era assim. Mãe, por que o pirulito é redondo? Ah, porque quem criou o pirulito quis fazer redondo. Mas por que ele quis fazer redondo? Ah, porque ele acha mais bonito. O que é bonito? Por que é bonito? E aí começam as perguntas dos porquês. Esses porquês, eles são extremamente necessários. A partir daí, a gente começa a conhecer. Outra forma de conhecer é pegando. A gente tem uma fase que a gente quer pegar tudo que parece que a gente tem olho na mão. Até vocês têm hábito de falar. Quando, deixa eu ver, automaticamente o deixa eu ver você vai querer pegar. Aí tem sempre aquele que fala assim, tem olho na mão? Mas parece que pra gente ver melhor, a gente tem que sentir para realmente saber o que é. E a época do porquê. Porquê disso, porquê daquilo, porquê, que chega no momento que a mãe e o pai começam a falar porquê sim, porquê não, porquê sim, porquê não. Eu também fiz isso, mas se a gente for pensar, a gente tá errado. Porque a criança quer aprender, ela quer saber, e quando a gente começa nesse porquê sim, porquê não, a gente acaba podando, limitando. Então, quando uma criança perguntar para vocês por quê, respondam por quê. Não, chegou no momento que você não sabe mais, aí você fala não sei. É melhor falar não sei. Aí, aqui também continua falando da criança, né? Que nós somos muito curiosos, principalmente quando somos criança. E segundo Aristóteles, essa curiosidade cotidiana, ela é normal. E é ela que faz com que a gente aprenda muita coisa. Aí tem uma letra de uma música para vocês. Depois dessa letra tem uma atividade. Então a atividade já tá aqui em cima, ó. Analise a canção de Paulo Tatti e relacione a filosofia quanto ao espanto, ao assombro que ela nos traz e suas imensas, fantásticas consequências. E aí aqui tá para vocês responder. Depois de 3 exemplos de perguntas filosóficas no espaço a seguir. O que são perguntas filosóficas? É uma perguntinha básica, tipo assim, que horas são? Ou é uma pergunta, o que é o amor? O que é o ser humano? Do que eu tenho medo? O que é medo, tá? Depois de 3 exemplos de perguntas comuns. Aí sim, que horas são? Quanto custa, tá?
Após fazer os exercícios anteriores, responda. Qual a diferença entre uma pergunta filosófica e uma pergunta normal? Uma pergunta normal, você vai ter a resposta na hora, de imediato. Uma pergunta filosófica, você vai ter que raciocinar, às vezes até fazer uma pesquisa para depois conseguir responder. Daí tem o constante diálogo. O que é um diálogo? O diálogo ele serve para quê? Já pensaram nisso? O diálogo ele é muito importante para o conhecimento. Se eu não pergunto, se eu não questiono, se eu não ouço a opinião do outro, eu não vou aprender, certo? Então, precisa ter diálogo. A partir do diálogo, a aprendizagem, certo? Aí mostra a Ágora em Atena. A Ágora era um lugar onde os cidadãos atenienses se reuniam para discutir o problema da polis. O que é polis? Polis é cidade. Então, era onde eles se reuniam para discutir os problemas da cidade. Quem participava era só as pessoas que eram consideradas cidadãs. Quem não era considerado cidadão não participava, certo? E aí, aqui está mostrando um diálogo, uma ideia, duas ideias, um mais um, dois mais um, e aí eles vão conseguindo fazer o cálculo, tá vendo? A partir da conversa, da ideia. Então, eu tenho uma ideia. O Lucas tem uma ideia. A Júlia tem uma ideia. Então, os dois conversam, chega num resultado, certo? O Lucas é da manhã e a Júlia é da tarde. É o que tá falando aqui, ó, que quando junta eu pensar sozinha, às vezes eu tô com algum problema e eu penso sozinha e é mais difícil eu chegar à solução. Se eu tiver alguém para dividir, eu posso chegar à solução mais rápido, tá? Então, precisamos uns dos outros. E o diálogo permite nos expressar melhor, a ver a diferença entre um e outro, aceitar as diferenças. Vamos ter divergência. Vamos ter divergência. Por quê? Porque cada um pensa de uma forma. Mas é tendo divergência que a gente aprende a conviver e aprende a respeitar o outro, tá? E aí tem a atividade, que é os sinais para dialogar, que vocês vão fazer aqui embaixo. E depois a gente vai falar sobre a Frida Kahlo. A Frida Kahlo, ela foi uma artista mexicana. E aí, mas vai ficar para a próxima aula, senão vai ser muita coisa para agora, tá? Então, é a apostila nova. Os exercícios vocês vão copiar no caderno e responder, tá bom? Beijinho. Olha aqui, ó. Hoje tem uma gatona aqui junto.